Lá no início, quando eu comecei a fazer as minhas receitas de pães sem glúten, era um completo desastre, gente. Era ruim mesmo. E eu sou uma pessoa que eu sou obrigado a fazer as receitas de pães sem glúten, porque eu tenho restrição, eu não posso comer pão com trigo, e eu tenho que prezar pela minha segurança alimentar. Mas mesmo assim eu queria sentir prazer em comer pão sem glúten. Até porque antigamente eu podia comer pão com trigo, e era um momento sagrado, vocês não têm noção. Chegar ali no café da manhã, pegar uma xícara de café, pegar um pão com uma geleia. Talvez você que está aí me ouvindo já passou pela mesma situação que eu. E a primeira coisa que a gente pensa, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: vamos fazer os nossos próprios pães sem glúten. E foi isso que eu fiz, eu comecei a tentar fazer os meus próprios pães, só que eu não sabia nada, eu sabia zero de fazer pães sem glúten. Então meus pães, eles eram um horror. E eu passei anos tentando fazer eles. Não foi um mês, 2 meses, eu passei anos tentando fazer pães, só que eles ficavam muito ruins, eles não cresciam, ficava um pão pequeno com muitas rachaduras em cima, ficava duro, ficava seco, quando eu fatiava ele esfarelava, um completo desastre. E talvez você já tenha passado pela mesma experiência que eu. Chegou um momento que eu estava tão frustrado que eu pensei que não tinha como um pão sem glúten ficar bom. Quando a gente faz a receita 10, 15 vezes e não dá certo, a gente começa a pensar assim: o problema não sou eu, o problema são as receitas, o problema é que o pão sem glúten não tem como ficar bom nunca. Mas na verdade, tem como ficar bom sim, gente. Só que uma coisa eu tinha razão: nem todas as receitas que a gente pega na internet, elas são boas e vão funcionar. O que geralmente a gente faz no início? A gente vai lá no YouTube ou na internet, pega uma receita de pão sem glúten, tenta aplicar, tenta fazer, e depois de pronto, tu vai comparar a tua receita com aquele vídeo, com aquela imagem, e fica totalmente diferente, não é? E na minha opinião, é aí que mora o maior problema de quem começa a fazer receita sem glúten e começa a se frustrar e começa a dar errado. Porque essa etapa de ir na internet, ir no YouTube pegar receitas para fazer, não tem que ser a primeira etapa de uma pessoa que está começando. Ela tem que ser a última etapa. A primeira coisa que uma pessoa que está começando a fazer receita sem glúten tem que fazer é entender sobre os ingredientes que compõem a receita. Entender a função dos principais ingredientes. A função das farinhas, a função do fermento, a função da gordura. Porque se a pessoa não entender a função dos ingredientes que ela está trabalhando, ela vai ficar patinando e patinando e patinando na mesma receita e nunca vai conseguir acertar, porque ela não vai entender onde que está o problema. Ela não vai entender como que funciona a composição daqueles ingredientes. Talvez ela esteja fazendo uma receita que é horrível em questão de ingredientes, está muito mal formulada, só que ela não sabe disso, então ela vai ficar tentando fazer, porque ela vai ficar pensando que o problema é porque ela não consegue atingir o ponto da massa. Só que às vezes não é isso, às vezes é porque a receita tá mal formulada sim. E para que você consiga entender isso, você precisa estudar sobre os ingredientes. Um pão sem glúten, ele é muito diferente de um pão com trigo. Nunca vai ser igual. O pão sem glúten, ele tem às vezes o dobro de ingredientes. Porque a gente precisa combinar ingredientes para conseguir atingir características parecidas com as características que o trigo traz. E para conseguir fazer isso, são muitos ingredientes. A gente às vezes usa 3 farinhas numa só receita. E para que você consiga aprender isso, você tem que entender a função dessas farinhas. Entender qual que tem mais gordura, entender qual que tem mais proteína, entender qual que tem mais fibra, porque tudo isso altera na composição do teu pão. Eu tenho um conceito, para mim, de pão perfeito, que ele é muito consolidado. Para mim, um pão perfeito é um pão que cumpre com 3 características. A primeira das características é a beleza, porque a gente come primeiro com os olhos e não com a boca. A segunda é a maciez, porque eu não quero um pão parecendo um tijolo, eu quero um pão macio e fofinho. E a terceira característica é o sabor, porque eu não quero comer um pão que tem gosto, sei lá, de fermento. Juntando essas 3 características, a gente vai ter um pão perfeito, por mais que ele seja sem glúten. Só que para que a gente consiga atingir essas 3 características, a gente tem que entender os ingredientes que a gente está usando. A gente tem que entender quais são os ingredientes que vão dar mais liga, quais que vão dar mais maciez, quais que vão deixar a nossa massa embatumada. Então são todas essas informações que a gente tem que trabalhar para conseguir aprender a fazer pães sem glúten. E não simplesmente ficar pegando receita, aplicando e dando errado. A partir do momento em que você conhecer os ingredientes e saber da função deles na receita, pimba! Agora sim,
você vai conseguir pegar as receitas da internet e mandar bala. Se a receita tiver algum problema, algum erro de formulação, logo tu vai conseguir ver e se perguntar, putz, isso aqui tá errado, eu acho que não é essa quantidade de farinha, eu vou adicionar um pouco mais. E você vai conseguir começar a fazer as suas próprias receitas e formular os seus próprios pães. E é por isso que eu recomendo que você fique aqui nessa página e leia o conteúdo que eu disponibilizei para você. Porque se você tem intolerância ou é celíaco e quer aprender a fazer pães sem glúten perfeitos, pães macios, fofinhos, bonitos e gostosos, você tem que aprender sobre os ingredientes. E é aqui que eu vou te dar a porta de entrada para que você comece a entender sobre esses ingredientes e comece a formular os seus pães da melhor forma possível.